É com muita alegria que nós damos início ao 12º episódio do Pod Siga, e sempre você me ouve dizendo, podendo nos siga o nosso canal, compartilhe, curte, comente, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo nosso conteúdo. E como não poderia deixar de ser, hoje nós temos mais um grande convidado, um amigo também de longa data, e a gente não diz o tempo mais, porque longa data, a gente começa a ficar velho, não fala mais longa data, mas é mais um especialista que vai trazer um belíssimo conteúdo muito importante para todos nós. Pastor Tiago Dutra, seja muito bem-vindo, meu amigo. Prezado pastor Ivan, que alegria estar contigo aqui e poder compartilhar esse tempo que eu espero ser de muito proveito para todos que vão nos acompanhar, que já estão nos acompanhando. É verdade. Obrigado. Eu sei que, olha só aqui que arte bonita, pastor Tiago Dutra, DPO, Segurança da Informação em Negócios, LGPD, né? Professor também e muito mais, né? Agradecer aí esse encaixe na sua agenda. A gente conhece um pouco de você, mas quem sabe hoje a gente consiga conhecer um pouquinho mais e deixar, como sempre, um conteúdo de qualidade para os nossos assistentes. Alguns dizem assim, né? Que agora tinha os ouvintes, agora os assistentes. Muito bom. Mas vamos lá. Quem é Tiago Dutra? Bom, vamos lá. O Tiago Dutra, casado com a Adriana há 29 anos, pai de 2 lindas filhas. Uau! Esse é o meu lado A. Que legal! Meu lado B, eu sou profissional da área de tecnologia da informação, desde quando tecnologia da informação era informática, né? Veja, já comecei a entregar um pouco aqui da idade, né? Desde a época da datilografia, essas coisas aí já faz um certo tempo, né? Então o Tiago Dutra tem aí uma longa carreira na área de tecnologia, gestão de tecnologia, liderança de equipes e agora, nos últimos anos, de empreendedorismo também na área de segurança da informação. Bacana. Eu conheci você quando você era o head responsável de TI do grupo de hotéis do Bourbon. É verdade, eu fiquei 7 anos lá. Isso. Eu iniciei em 2010, depois de ter passado 14 anos no grupo Positivo. Fiquei 7 anos no grupo Bourbon, né? Hotéis e Resorts. Isso. Foi uma experiência fantástica ali, um tempo bom. Foi ali que eu conheci você. Vamos lá, você já tem aí essa jornada de experiência, né, em tecnologia e tal, mas ultimamente você tem sido aí um protagonista, pelo menos aqui no nosso meio, né, na nossa região, e por último agora ganhou uma relevância nacional. Não sei no evento se você vai ou já participou, até semana que vem. Semana que vem, né, vai ter aí um evento nacional que você tem abordado pelo menos 2 grandes temas, né? Então, LGPD e segurança da informação. Exato. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, como você chegou até esses 2 temas? Já vinha a carreira inteira nisso ou teve uma virada, um momento? Como é que foi para você chegar nesses temas? Na verdade, assim, a minha história toda foi como funcionário, CLT de uma organização, né? Tá. Sempre trabalhei como empregado. E aí eu cheguei a essa posição de diretor de TI, head de TI da Bourbon Hotéis e Resorts. Saí um pouquinho para o terceiro setor, aí depois voltei para o mundo corporativo, mas ali por volta do finalzinho de 2019, início de 2020, eu entendi que era o momento de deixar a posição de colaborador, de alguém que está ali prestando serviço a uma organização, para ser protagonista da minha carreira. Legal. Né? Foi quando eu me identifiquei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, deixa eu abrir um parênteses, ela foi aprovada em 2018. Então, estava ali naquele burburinho de que todas as organizações iam precisar da Lei Geral de Proteção de Dados, precisaria de se adequar, etc. e tal. Em 2018, eu comecei a fazer uma virada, pivotar minha carreira. Legal. Pensando já em empreender, né? Então, nesse momento, eu comecei a me capacitar, porque você me perguntou, como é que você veio parar em LGPD e segurança da informação? Eu sempre fui líder.
Tá. né? Minha carreira toda foi voltada à liderança e à gestão de pessoas, né? Tanto é que eu fiz MBA em gestão de negócios, né? Fiz uma especialização na Federal também em gestão de negócios, então sempre voltado a pessoas, negócios e pessoas. Mas, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, eu vi uma grande oportunidade, porque milhares e milhões de CNPJs no Brasil, desde seriam o pequeno né? empreendedor, né, até a grande empresa, precisaria de uma abordagem diferente agora, de privacidade, proteção de dados e segurança da informação. Foi aí, então, em 2 anos, eu juntei a minha carreira, que eu já tinha, minha bagagem, né, o que eu tinha na mochila de experiência em gestão de tecnologia, em gestão de negócios, em gestão de pessoas, para... juntamente com a especialização que eu fiz em segurança da informação e a própria LGPD, poder oferecer serviços de assessoria e consultoria às organizações. Bacana. Então foi mais ou menos assim, eu tentei trazer rapidamente um resumo. Sim, Ivan, não sei se... você aproveitou uma onda que já estava vindo, né? Exatamente. Né, da lei, e aí você entendeu também que aquela seria a virada de chave para você. Isso, porque assim... eu ouvia, teve 2 pessoas, tá, que me estimularam muito ao longo da minha carreira. Não, olha, você precisa, sabe, aproveitar um pouco do conhecimento que você tem e ofertar isso ao mercado, né? Empreender. Empreender. E sempre tem aquele, sabe, aquele medinho, etc e tal. Mas eu vi que em 2020, exatamente em fevereiro de 2020... o CNPJ da Tumin 7 foi... Nasceu. Nasceu. Essa criança nasceu. E foi teste de fogo, né? Porque foi bem na pandemia. Uau. E graças a Deus deu certo, tá dando certo e vai dar certo. Que legal. Essa é a jornada, é uma trilha que a gente começou e estamos avançando, Ivan. Bacana. E é um prazer estar aqui podendo falar sobre isso hoje. Queremos ouvir de você, que é o especialista. Vamos lá, como é que chegou a você agora esse convite para você estar em nenhum dos grandes eventos nacionais, né, podendo falar daquilo que você conhece? Como é que foi? Qual é o nome do evento? Eu já vi nas redes sociais, mas não me lembro. Vamos lá. Então, deixa eu te falar. O que acontece? Tem uma coisa que eu tenho valorizado cada vez mais, é o tal do networking, né? Legal. É fundamental. Show. E desde que nasceu, né, a Tumin 7, que é a empresa que eu sou o fundador, né, nasceu com muito networking, né? Desde o primeiro projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, foi com parceria com escritórios de advocacia. Até vou falar o nome dela aqui, a Denise Tavares, que é uma parceira desde o primeiro projeto mesmo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela que veio da PwC, e a gente toca inúmeros projetos no Brasil. Então, o que acontece? Foi assim que eu cheguei a esse 5º congresso do Sul brasileiro, né, de direito previdenciário, onde eu vou falar sobre proteção de dados para escritórios de advocacia. Olha que interessante. Que legal. Vamos falar de segurança da informação para escritórios de advocacia. E por meio de indicação, por meio de colegas mesmo. Olha, preciso de alguém para falar sobre esse tema. E aí aquilo que eu sonhava, né, tá tornando realidade aos poucos, né? Tô aqui com você hoje, outro dia estava num outro podcast, outro dia estava fazendo uma live, enfim. A semana que vem vou participar desse grande evento aqui em Camboriú, em Santa Catarina. Enfim, há outros programados aí na sequência. Era aquilo que eu sonhava, né? Mas eu entendo que, além do network, é resultado também do trabalho, de você realmente... conseguir demonstrar com o trabalho de formiguinha, tá, Ivan? Começamos em 2020, estamos finalizando 2024, então já está indo para quase 5 anos aí de atuação, mas a gente acredita muito no que faz, gosta do que faz. Sim. Me encontrei nessa jornada de empreendedorismo e é assim que está acontecendo, está muito legal. É muito bacana ver o seguinte, né? Tem gente que começa assim alguma coisa e pensa que da noite para o dia ele vai acontecer, né? E não é bem assim, né? A vida de um empreendedor, né, de quem começa um projeto, e aí a gente olhando a tua história, primeiro que você já tinha uma maturidade, mas neste assunto em especial você estava pegando a onda no começo dela.
Então você teve que se preparar muito. Sem dúvida. Segundo, você disse que está indo para 5 anos, então você teve que perseverar. Com certeza teve um momento que falou, puxa, será que é isso mesmo? Não sei. Então você teve que perseverar. Segundo, você falou algo que é muito importante e muita gente subestima, o networking, né? Tem gente que ele não sabe fazer networking. Ele só procura a gente quando ele precisa de alguma coisa. E o networking é bem diferente disso, você manter a relação, né, manter amigos, parcerias de ganha-ganha, né? E aí chega onde você tem resultados, o pessoal, puxa, tem sorte? Não, não é sorte, né? É um misto de muitas coisas, né, construídas para que você chegue até onde você chegou. A sorte, ela chega para quem se esforça muito, né? Para quem trabalha muito. Eu gosto de uma frase de Henry Ford, que ele diz que 1% é inspiração e 100% é transpiração. Então, quer ter sucesso, quer alcançar alguma coisa, vai ter que suar muito a camiseta. E é isso que a gente vem fazendo, né? Legal. É bem isso que você comentou. É de perseverar, de persistir. A vontade, às vezes, vem, não, será que não era melhor voltar para, né? Liderar uma equipe, sabe? O salário é legal. Fixo, garantido, por mais que tá lá, né? faça chuva, faça sol, né? Eu diria que hoje em dia também isso está mudando muito. Exato. Né? Mas tem essa falsa segurança. Exato. Né? Agora, nada melhor, viu, Ivan? Falando bem a verdade para você, é de estar aqui, por exemplo, numa sexta-feira de tarde, né? E eu ser o dono da minha agenda. Eu reservei com você esse horário e falei, não. Aqui ninguém mexe. Bacana. Não, tem uma reunião. Não, segunda-feira a gente faz isso. Legal. Então isso é muito, é algo que não dá para comparar, né? Te dá prazer também. Eu acho que tem um pouco disso. Tem. Não é só dinheiro. É claro que todos nós precisamos do dinheiro, né? Mas é você desenvolver uma atividade que você possa levar informação, possa inspirar alguém. Outro dia eu postei, me permita fazer isso, eu fiz, já faz um tempinho, eu fiz um post, eu comentando, olha, eu estou muito feliz com a carreira de empreendedor e tal, não sei o quê, e dei um depoimento sobre mim. Um colega, né, assistiu e depois veio falar para mim, cara, aquele dia que eu ouvi aquilo de você e tal, pô, me deu um gás. Então, quer dizer, sabe, de você também inspirar dentro guardado as devidas proporções, dentro da sua possibilidade, poder, sabe, inspirar alguém, é muito legal. E compartilhar bacana, conhecimento, porque alguém já disse, né, que você não conhece, vamos dizer assim, tanto, não é? Que não possa aprender, mas que não tem alguma coisa também para ensinar. Exatamente. Sempre todos nós temos um pouco, né? Que bacana. Fico feliz que você está feliz, né? E tem gente que passa a vida inteira e não rompe, né, esta suposta segurança do CLT, né? Flávio Augusto, ele é um grande defensor, né? Ele diz que não há mais segurança. Antigamente a gente era criado para arrume um trabalho, faça o melhor que você puder e se aposente lá. Sim. Hoje a gente já vive uma realidade em que a instabilidade econômica, jurídica, nuclear e lá o que acontece lá no Oriente afeta a gente aqui, a gente pode perder o emprego, né? Enfim, fora tantas outras como a pandemia. Mas vamos lá. Um dos temas que você mais tem falado é sobre LGPD, né? Certo. Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Agora, eu já ouvi pessoas dizendo assim, esse negócio não é para mim, esse negócio aí é para a empresa. Uhum. O que eu, um ser humano comum, né, um cidadão, quem está me ouvindo aqui, tem a ver com esse negócio? É para uma pessoa comum também ou só para empresas? Vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados nasceu para proteger os dados pessoais. Pessoais. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados... Aí tem gente até que confunde, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela confunde com CNPJ, com dados de empresas. Não. A lei, ela é focada em proteger os dados da pessoa, do indivíduo. Né? Então é para mim. É para você. Entendi. O maior interessado é o titular de dados, que é a pessoa, né? Deveria ser, né? Então, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados está focada nos direitos, em restabelecer, na verdade, os direitos do titular de dados. Que com o passar do tempo, Ivan, isso aí também é fruto, tá? Vou abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, que a Lei Geral de Proteção de Dados nasceu
e vem sendo fortalecida com o passar dos tempos, em função desta evolução exponencial da transformação digital, do uso de novas tecnologias, como, por exemplo, a inteligência artificial. A gente vai ver cada vez mais. Hoje são mais de 120 países ao redor do mundo com leis de privacidade. Tá. Então, a LGPD ela surgiu exatamente para proteger os dados das pessoas contra o uso inadequado. Então, assim, é de interesse de todas as pessoas, deveria ser o interesse de todas as pessoas, né, buscar proteger os seus dados, questionar-se um pouco mais, por exemplo, quando do fornecimento dos seus dados. Então, assim, tem dois vieses, né? O dado pessoal, então, a pessoa deve se preocupar com quem compartilha, o que compartilha, qual a finalidade, e, por outro lado, a organização que capta o dado para atingir algum objetivo específico, ela precisa proteger esses dados, né? E garantir, por exemplo, a transparência, né? Qual a finalidade, Tá. medidas de segurança para proteger o dado pessoal. Então, assim, é sim para a organização, é sim para as empresas, no que tange aos cuidados que ela deve ter ao tratar. Tratar aqui é um termo que a lei traz, que nada mais é do que usar os dados para atingir um objetivo específico da organização, que é um objetivo econômico. Né? E, por outro lado, ela precisa... as pessoas precisam estar atentas, né? Porque a revista The Economist de 2017 trouxe na capa assim: dado é o novo petróleo. Uau. Não é? O CEO da Mastercard, ele diz o seguinte, que tem uma diferença aí, dado é o novo petróleo, só que o petróleo um dia acaba e o dado pessoal só tende a aumentar. O uso dos dados pessoais só tendem a aumentar. Então, veja a importância de uma legislação como essa, né? Porque até tem uma outra frase do ex-CEO da Google, que ele diz o seguinte, ele disse isso em 2013, que a cada 2 dias, as pessoas, né? A população, o ser humano, produz mais dados desde a civilização, do início da civilização até 2003. Então, ele disse, ele cunhou essa frase em 2013. Nós estamos em 2024. Agora, pense você, o volume de dados que nós produzimos. Sim. E que precisa de gestão. E por que precisa de gestão? Por que as pessoas, por que você que nos acompanha aqui precisa estar atento nessa questão do compartilhar, do dar os seus dados para uma organização, independentemente de quem quer que seja, né? Veja, as organizações que mais cresceram no mundo, né, mais ricas, são organizações que se valem de dados pessoais. Google, Amazon, tá? E outras, Facebook, redes sociais em geral, se valem de dados pessoais. Elas cresceram com os nossos dados, Ivan. Entendi. Não, até notei aqui, porque essa aqui, o dado é o novo petróleo, eu não tinha ouvido. Interessante sobre isso. Procure depois, The Economist de 2017, onde aparecem, inclusive, essas empresas que eu acabei de citar. Tesla, Google, Amazon, sim, Facebook, ok? Que cresceram, né, utilizando que tipo de dado? O meu dado, o seu dado, olhando para as nossas preferências, né, o que a gente procurava, né, no Google ali, e há quem diga que o Google conhece mais sobre nós. Sim, isso eu já ouvi falar também. Não é? Do que a gente mesmo. Porque se ele mapeia o nosso comportamento e os nossos gostos, ele sabe oferecer pra gente exatamente o que nós queremos comprar. Exatamente. Né? Eu até ouvi de um pessoal dessa área dizendo o seguinte: normalmente quem compra um apartamento logo depois vai imobiliar. Então quem tem os dados de quem compra, há um tempo atrás vendia para quem vende imóveis. Exato. E é isso que você falou, né? Tá trazendo, imagino que tem um pouco a ver com isso. Sem dúvida. Porque há um tempo atrás a gente dava os nossos dados para a empresa A, de repente a empresa B estava nos ligando. E a gente não sabia o porquê que a pessoa tinha o nosso telefone, o nosso endereço, o nosso CPF, mas eles vendiam, né? Eles cediam de
de tal maneira ali as informações, né? E eles faziam isso, sabe por quê? Ah. Porque as organizações entendiam que elas eram donas do dado pessoal. Entendi. Eu sou dono desta base de dados. Não, Sim, você não é dono dessa base de dados. Essa base de dados foi cedida, esse é o entendimento da lei, para um propósito específico. Então, por exemplo, se você coleta o dado do Ivan, nome, RG, CPF, endereço, estado civil, etc, tal, ao coletar, se eu sou uma organização, estou coletando esse dado, eu preciso... Um dos princípios da lei, a lei traz 10 princípios, tá? Dos princípios da lei é o da finalidade. Eu preciso dizer para você, estou coletando esse dado para esta finalidade, para este objetivo. E nada mais. E nada mais. Se eu utilizo os teus dados para um objetivo diferente daquele que eu te informei, eu já estou quebrando um princípio, primeiro, da finalidade, da transparência, né? Outra coisa, a lei ela traz o princípio da necessidade. Antigamente se fazia assim, né? Coleta o máximo de dados que você precisar. Eu lembro, que você quiser. Era uma ficha para se preencher que levava meia hora. Meia hora. Mas para que tanto? Não. Se um dia eu vier a precisar, já está aí. Não, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, menos é mais. Qual é a finalidade? A finalidade é esta. Então, quais são os dados que eu preciso para cumprir com esta finalidade? Opa, eu vou coletar apenas esses dados. Esse é o tom da lei, né? E assim, o que objetivamente muda no nosso dia a dia, além daquilo que você já falou? Sim. Além de, por exemplo, ter que dar só o dado, né, essencial, de também dizer sobre a finalidade e não poder usar para outra, né? Certo. Tem mais alguma coisa que efetivamente muda no nosso dia a dia com relação a isso? Quando você fala no nosso dia a dia, no aspecto das empresas. No nosso dia a dia, no uso dos dados, a empresa, tal, a partir das empresas, exatamente. Muda tudo. Tudo? Por que muda tudo? Né? Nós temos hoje no Brasil uma baixa cultura de segurança da informação, por exemplo. Hoje a gente está vendo um movimento, hoje eu digo assim, de uns desde que a lei foi aprovada, mas especificamente nos últimos 2, 3 anos, a gente tem visto um movimento das organizações se preocupando um pouco mais com segurança da informação. Né? Então, por isso ainda, obviamente, é uma baixa cultura. Quem lida com o dado não está ligado no risco de alguém... Né? Porque o dado tem valor, a gente já falou isso. Sim. Mas ele tem valor para a empresa, tem valor para o dono do dado e tem valor para o criminoso também. Exatamente. Entendeu? Então, assim, se eu tenho uma baixa cultura de segurança da informação na organização, qual é o maior risco? É de um hacker, um cracker, certo? Sim. Minar a minha organização, invadir e roubar esses dados. Sim. Né? Bom, depois a gente pode falar um pouquinho mais de estatísticas no Brasil. O Brasil hoje é o segundo país no ranking global com mais ataques cibernéticos. Um recorte. Segundo país? Segundo país, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Meu Deus. Um recorte, Ivan, do primeiro semestre de 2023 mostrou 23 bilhões de tentativas de ataques no Brasil. Uau. Só no primeiro semestre de 2023. Tá? Agora, um recorte de janeiro, se não me falha a memória, de janeiro ou abril, uma pesquisa saiu de uma empresa de segurança da informação, mostrando que na América Latina, o ransomware, que é um malware terrível, está crescendo 51% na América Latina, e o Brasil é o maior país, né, nessa região, né? E o ransomware, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre ele, é um malware terrível que tem dupla pressão dos criminosos, a pressão financeira e a pressão do vazamento de dados. Bom, fechando parênteses, a pergunta que você me fez, o que muda? Muda tudo nas organizações exatamente por esse pilar fraco, né, da segurança da informação. E a segurança da informação, por si só, ela tem mais 2 pilares, né? Na verdade, ela é sustentada por 3 pilares: pessoas, processos e tecnologias. Então, as pessoas não são conscientizadas quanto aos ataques, por exemplo, de engenharia social dos criminosos. Não são conscientizadas. Às vezes, chega um link ali, a pessoa, por curiosidade, clica. Pronto, já abriu uma porta para o criminoso.
né? Às vezes para criptografar os dados, para roubar os dados daquela organização. Então, veja, estou falando do pilar pessoas. Segundo, processos. Boa parte das organizações não tem políticas, normas, procedimentos. As pessoas vão aprendendo com o coleguinha. Chegou um novo colaborador, como é que você faz aí mesmo? Ele vai aprendendo ali. Muita coisa está na cabeça das pessoas. Às vezes as organizações têm um outro problema também, né? Quando a pessoa tem uma bagagem interessante, conhece do negócio e vai embora, ela fica, né, com déficit. Sim. Porque não tirou aquilo, não faz gestão do conhecimento, não tirou da cabeça Sim. das pessoas e colocou em processo. Então tem outro pilar. E tecnologias. Tem muita organização, empresas que não tem antivírus, não tem um firewall, percebe? Então muda tudo. A LGPD está fazendo uma revolução nas organizações. Começou, primeiro, cobrando das grandes organizações, né? Porque eu preciso dar um passo atrás, me permita aqui. Sim. A LGPD, ela nasceu na esteira do GDPR, que é a legislação europeia, né? General Data Protection, que já tem uma cultura de privacidade, proteção de dados desde a década de 70, a Europa já tem essa cultura, mas em 95 teve uma diretriz lá, um regulamento europeu que foi atualizado em 2016. Entrou uma nova legislação em 2016 na Europa. E o Brasil teve a sua legislação aprovada em 2018. Então tem muita coisa, do direito do titular, de como as organizações devem se proteger e etc e tal, importado, né? Então a LGPD veio na esteira do GDPR. Bem, eu estou dizendo isso pelo seguinte, voltando lá, eu não esqueci da tua pergunta, tá? Sim. Voltando lá, as grandes organizações que atendiam e que atendem, né, demandas do exterior, importação, exportação, etc. e tal, que compartilha dados com organizações, especialmente da Europa, elas precisaram se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados para poder prestar serviço. Estas organizações contratam empresas médias, pequenas, prestadores de serviço. Então está acontecendo um efeito cascata. Entendi. E está afetando a vida de todas as organizações. Desde o grande, que começou a fazer, né? E agora ele começa a cobrar. As chamadas due diligence estão acontecendo, né? Peraí, para você prestar serviço para mim, você tem que provar que você tem medidas de segurança, que você tem programa de privacidade, treinamento, conscientização em privacidade, segurança da informação, que você tem medidas técnicas, administrativas, uma coisa de louco, tá bem legal, tá um reboliço. Para você é maravilhoso, né? Para mim é ótimo. Bacana, muito legal, porque às vezes a gente vê essas coisas, né, do mundo tecnológico, para quem, né, trabalha é comum, Sim. Mas para o ser humano comum que não está, né, próximo, parece um bicho, né, de 7 cabeças. Vamos lá. Quais são os principais direitos dos cidadãos garantidos, por exemplo, pela Lei Geral de Proteção de Dados? Isso. A LGPD, ela garante para o cidadão, vamos lá, alguns direitos. Direitos de acesso à informação. Então, Ivan, por exemplo, eu posso chegar em qualquer organização e perguntar: você trata meus dados? Você tem meus dados na sua base de dados? É meu direito como cidadão perguntar. Se eu desconfiar que aquela organização, que aquela empresa tenha os meus dados sem eu ter informado, eu posso perguntar. E ela vai responder sim ou não. E ao responder, não é? Ela precisa responder embasada. Então, por exemplo, ou assim, eu forneci meus dados para a sua empresa, com uma finalidade específica, né? Aí depois eu posso questionar se você está utilizando para uma outra finalidade. Então, isso é um direito meu. Que outro direito? Tenho o direito de corrigir meus dados. Então, tem cadastros antigos com informações, né, que já não são mais reais, eu tenho o direito de chegar lá e falar: atualize os meus dados. Ou eu posso chegar e dizer o seguinte: se eu tiver utilizado uma hipótese legal, eu já vou explicar o que é hipótese legal, tá? Se a organização tiver utilizado uma hipótese legal chamada consentimento para tratar os meus dados, eu posso ir lá e retirar o consentimento. E dizer o seguinte: apague os meus dados. Então, esses são direitos do titular de dados.
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados deve estabelecer parâmetros, inclusive, para a portabilidade de dados. Lembra da portabilidade do celular? Sim, sim. Vai chegar também em relação aos dados. Então, Uau. por exemplo, a lei já prevê isso, só que não está regulamentado ainda. Tá. Né? Tem muita coisa para regulamentar. Então, é um dos direitos já previsto, é o titular dizer, eu quero que os meus dados que estão nesta empresa agora vá para a empresa X, Y. Então, são vários os direitos. Tá. E agora uma pergunta, né? Assim, não sei se ainda já está contemplado, se não. Por exemplo, se existe uma empresa que eu concedi os dados, mas ela faz parte de um grupo, essa empresa pode abrir os meus dados para o grupo dela? Depende de como você coletou os dados. Se você me permite, eu vou explicar, né, o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Veja só, o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados começa com um diagnóstico. Eu entender o ciclo de vida do dado. Onde é que o dado é coletado? Tá. Com quem onde ele é armazenado? Tá. Com quem ele é compartilhado? Interno, externo. Qual a finalidade desse tratamento? Quais são as medidas de segurança? Enfim, eu mapeio. Quando eu mapeio o ciclo de vida dos dados, eu já tenho essa visão naquele momento. Então, assim, você pode utilizar os dados de uma empresa numa outra empresa? Pode, desde que o titular tenha autorizado. Desde que você tenha uma hipótese legal para isso. Tá. Vamos lá. Quer ver um exemplo mais prático? Você contrata um colaborador, um funcionário, e você precisa, a partir do momento, para rodar a folha, por exemplo, não para rodar a folha, mas para cumprir com outros direitos do titular, como, por exemplo, fundo de garantia. Se você tem um contrato CLT, você precisa compartilhar dados com o governo, CAGED, essas coisas todas. Então, veja, o fato de eu assinar um contrato enquanto funcionário com uma determinada empresa, eu tenho a ciência de que os meus dados serão compartilhados para cumprir com a finalidade de eu ser um colaborador. Né? Então, é normal. Agora, assim, vamos pensar num grupo que tem várias vertentes de atuação. Né? Um negócio não tem nada a ver com o outro. Isso. Então, você não pode pegar uma base de dados Entendi. de um negócio e simplesmente agora eu vou começar a fazer e-mail marketing aqui. Não. Um vende moto, outro vende colchão. Não posso pegar os dados do que me comprou moto e vender colchão. Não, porque você comprou a moto. Você foi lá na loja com um objetivo, comprar a moto. Agora, você de repente tem uma promoção de capacete. Faz sentido, né? Sim. Oferecer. Está no mesmo segmento e tal. Isso não teria maiores problemas. Né? Agora, de novo, eu não posso... aliás, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, multou... A primeira multa administrativa foi uma empresa que vendia dados. Né? Foi no interior de São Paulo, inclusive. É uma empresa que tinha lá uma lista de nomes de pessoas que ela vendia para partidos políticos, né, para a pessoa fazer campanha. E aí ela foi multada, foi a primeira empresa a ser multada de forma administrativa, né, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque usou o dado sem a autorização da pessoa. E isso, assim, essa multa é séria mesmo, a pessoa tem que arcar, senão vai para dívida ativa, coisa assim, tudo. Sim, pense assim, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem o mesmo nível ali de uma ANEEL da vida, entendeu? De uma Agência Nacional de Águas. Ela tem esse poder. Né? É claro que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados hoje, Ivan, ela ainda está num trabalho muito mais de conscientizar as empresas, de orientar, porque ela tem um papel não só de fiscalizar, né? Ela tem um papel de regulamentar. Então, ela gera guias, padrões de proteção de dados e distribui. Inclusive, tem gente que diz que pequena empresa não precisa se preocupar, né? Sim. O primeiro regulamento, que é um dos primeiros regulamentos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi para os agentes de tratamento de pequeno porte. Né? Então,
eu estava falando da NPD, né? Então ela tem esse papel de conscientizar as empresas e as pessoas, né, para o direito do titular de dados, tá? Mas é sério, não é um negócio para inglês ver, não. Porque às vezes a pessoa fala assim, esse negócio aí não dá nada, né? É importante... não dá nada até bater na porta, né? É. E sabe o que é pior? Eu diria o seguinte, é assim, para um empresário, uma empresa que lida com dados pessoais e pensa assim, ele vai sentir isso no momento que aquela organização que eu citei agora há pouco, que contrata pequenas empresas para ser parte do ciclo ali, da cadeia produtiva, deixá-lo de contratar, porque vai acontecer. Eu estou prestando assessoria para uma organização, uma empresa que faz manutenção, sabe, naquelas maquininhas de cartão de crédito, né? E o pessoal foi deixando passar, vinha as due diligence, né? Que nada mais é do que um questionário perguntando, você tem política de segurança? Você tem política de privacidade? Você tem programa de treinamento? E o cara saia respondendo, sim, beleza, passou. A primeira passou. Tá? Passou um tempo, 6 meses, 1 ano, a segunda rodada. Você disse que tinha, agora me dá evidência. Me dá evidência de que tem um programa, as pessoas foram treinadas, e que você tem ali lista de presença, me dá o conteúdo que foi ministrado, me mostra aí a evidência da política, do controle de firewall, me dá. Né? Então, esse eu diria assim que seria a maior multa, se você me permite, é você ficar fora do mercado. Essa é a questão. Ótimo. Gente, privacidade e proteção de dados não é uma onda, sabe, que vem e passa, não. É uma tendência global. Né? Eu disse há pouco, são mais de 120 países com leis de privacidade e proteção de dados, e quanto mais dado eu tenho, quanto mais inteligência eu coloco, maior é a necessidade de gestão. Ou seja, ela está crescendo cada vez mais, ganhando mais corpo, mais autoridade, enfim, não tem como fugir. Não tem mais, não tem como voltar atrás. Agora vamos lá, como é que eu fico sabendo que uma empresa tem a LGPD implantada ou não? Boa pergunta essa, Ivan. Veja, uma das formas de você identificar se a organização, né, está atenta aos direitos seus, titular de dados, é você olhar, por exemplo, no site da organização. Dá uma olhadinha lá. Tem uma política de privacidade? Tem termos de uso daquele aplicativo que você usa, né? Quais são as medidas de segurança que ela adota? Ela informa nessa política quais são os dados que ela coleta, ou a classificação dos dados residenciais, profissionais, dados bancários, né, dados, enfim, pessoais em geral. Ela diz quais são as medidas que ela adota de segurança. A primeira abordagem, Ivan, é a transparência. Um dos primeiros princípios da privacidade é a transparência. Você dar transparência para a pessoa que mais interessada está no tratamento, na proteção dos seus dados. Se eu não tenho uma política, se eu não digo como eu faço, quer dizer, essa empresa está pouco se lixando para o seu dado pessoal. Né? Bacana. Então, uma das formas de você identificar é isso. Olhando lá no site. Ela vai estar dando ali indicadores de que ela está dentro das normas. De que ela está buscando, exatamente. Você tem pego, com certeza, muita gente que está do zero ainda. Sim. Aqui a gente tem, né, possivelmente empresários, empreendedores. Esse vídeo, né, esse podcast vai chegar até eles. Como uma empresa que ainda não se adequou a nada, ficou sabendo agora por esse podcast isso, como ela pode se preparar? Você que está, né, apoiando empresas com isso. Ivan, só deixa eu fazer um link com a questão anterior, né? Um outro ponto que mostra que a organização cumpre com a Lei Geral de Proteção de Dados é se ela indica um canal para o titular de dados entrar em contato. E para tirar dúvidas, uma espécie de ouvidoria. Pode ser um e-mail, né, específico. Não é para falar com qualquer pessoa da organização, não. É uma pessoa específica que cuida da proteção de dados. Uau. Tem que ter alguém específico. Tem que ter. Um cargo que está... É um cargo novo. Novo, tá? Na CBO, inclusive. Uau. Tá? A LGPD trouxe a figura do encarregado de proteção de dados. Nossa. Que no Brasil
a gente acabou adotando o DPO, né? Que é o Sim. Data Protection Officer, porque Entendi. é o que se usa no mundo todo. Tá. Né? Mas é uma figura nova. Toda organização precisa ter Tá. uma pessoa responsável para isso. Tem uma exceção? Tem. Dependendo do nível de tratamento de dados, se tem risco relevante ou não para o titular de dados, aí você pode ter a dispensa, mas aí precisa olhar, né, o que a NPD determinou, né? Tem um regulamento específico que dispensa algumas organizações, tá? Mesmo assim, a NPD considera como uma boa prática indicar alguém. E se você não indica como encarregado de dados, ter alguém responsável pela privacidade. Então, veja, não tem como fugir. Tem que ter alguém que responda pela proteção de dados, tendo cargo ou não, tá? Então, essa é uma outra evidência de que a organização está preocupada com a proteção dos seus dados, tá? Tá bom, tá bom. Bom, a outra pergunta que você me fez era em relação a... como uma empresa pode começar a se preparar para isso. Até eu penso que você dá consultoria ou ajuda as empresas a se enquadrarem dentro disso, né? Ivan, é assim, uma organização que deseja começar do zero, né? Uma das recomendações que eu faço é, primeiro, sensibilizar a alta administração. A alta administração precisa comprar a ideia. Então, realmente, a gente precisa disso. Uma vez tendo sensibilizado a alta administração, eu preciso engajar os colaboradores. Como é que eu faço isso? Ministrando workshops, treinamento, para as pessoas começarem a entender o que é dado pessoal, o que é um dado pessoal sensível, que, aliás, a lei classifica em pelo menos 2 tipos de dados, o dado pessoal em geral, comum, e o dado pessoal sensível. O que é uma hipótese de tratamento? O que é um princípio da lei? Quer dizer, eu dou um banho de loja nas pessoas de conceitos e vou preparando elas para o mapeamento do ciclo de vida do dado. Então, assim, primeiro, engaja as pessoas, desde a alta administração, desde o PP, tá? Do presidente ao porteiro. Legal. Entendeu? PP, bacana. PP, desde o presidente ao porteiro, do porteiro ao presidente. Engajou todo mundo? Todo mundo tem consciência, tem a ciência da importância do assunto? Temos. Então agora a gente vai mapear o ciclo de vida dos dados. E é muito bacana, porque é o seguinte, toda a organização, a maior parte das organizações... marcar. Não, pode anotar que isso é muito bacana o que eu vou dizer aqui agora. Olha, todas as organizações que começam a mapear os seus processos, o ciclo de vida dos dados, ela acaba descobrindo gaps de processo, de negócio, né? Então, ela tem uma oportunidade de rever os seus processos, tá? Então, assim, eu vou mapear o ciclo de vida dos dados, preciso entender quais são as áreas que tratam dados pessoais, né? Vamos pensar numa empresa de e-commerce, por exemplo. Eu tenho que coletar dado para emitir nota fiscal, tenho que coletar dado para entrega, eu tenho o processo de faturamento, eu tenho o processo de venda, eu tenho o processo de reserva. Então, eu vou mapeando o processo. Quais são os dados que eu utilizo para cada um daqueles processos? Qual é a finalidade? É aquilo que eu comentei agora há pouco, com quem eu compartilho, enfim, tá? Eu vou coletando tudo isso. Esse, aliás, é o primeiro documento que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados exige quando ela bate na porta de alguma organização. Me dá o seu inventário de dados, ou o data mapping. Ela quer ver todos os processos e quais são os dados tratados em cada um deles, com as suas respectivas finalidades, etc. Depois, então, vamos lá. Depois de eu engajar todo mundo, eu mapeio os dados. Aí o papel da consultoria, ou da empresa que está, ou dos colaboradores da empresa que está ali gerindo esse processo, ele vem, a terceira atividade aqui é analisar, fazer uma análise de gaps, entender o que ele está encontrando, né, versus o que a Lei Geral de Proteção de Dados recomenda. Então, assim, ele está olhando para princípio. O princípio norteia o tratamento. São 10 princípios, tá? Vamos lá. Não sei se eu vou lembrar os 10 aqui, mas é a transparência, a finalidade, a necessidade, a qualidade dos dados, segurança, prevenção, prestação de contas, responsabilização e prestação de contas. Tem mais 2 aí que eu não estou recordado agora, mas são 10 princípios. Então, eles norteiam todo o tratamento de dados. Eu preciso perguntar para cada um desses princípios,
né? Estou atendendo ou não, está norteando o meu tratamento de dados. Depois, eu tenho lá 10 hipóteses legais para o tratamento de dados, que no início da LGPD todo mundo achava que era consentimento. Não, se eu tenho um contrato, eu tenho uma hipótese legal para o tratamento de dados. O contrato é uma hipótese legal. Tá. Né? Eu tenho, sei lá, o legítimo interesse, né? Só que aí o legítimo interesse eu tenho que tomar um cuidado enorme, porque eu preciso fazer um balanceamento. Que o legítimo interesse da sua empresa, né? Enquanto tem interesse em coletar os meus dados para tratar, para alcançar seu objetivo de negócio, Sim. a balança não pode pender para um lado. Então você tem que considerar o interesse legítimo do titular de dados também. Tá. Mas existe Tá. essa possibilidade. Daí você tem uma ferramenta para fazer esse balanceamento. Então eu estou dizendo o seguinte: mapeei, vou fazer análise de gaps. Tenho gaps. Toda organização que não adequou à Lei Geral de Proteção de Dados tem uma série de gaps, a começar pela política de privacidade, que tem que ir para o site, por exemplo, para dar essa transparência. Identificou os gaps, o que eu tenho que fazer? Não tem outro caminho. Preciso tratar. Preciso analisar risco, né? E não dá para sair de 8 a 80, então eu analiso os riscos, faço lá um Pareto, né? Legal. E vou lá, estabeleço as minhas prioridades, começo a trabalhar, mitigar esses riscos, e depois disso feito, o PDCA, tem que rodar o plan, do, check, e age de novo, e melhor, não tem jeito, tem que fazer, e aí é o que a gente chama de governança, né? Legal. Então, uma outra coisa que a gente sempre fala, que uma empresa nunca estará 100% adequada à LGPD. Uau. Nunca. Por quê? Começa com um projeto, mas depois vira programa. E o programa parte do pressuposto que eu tenho que estar em melhoria o tempo todo, tá? Contínua. Porque eu costumo brincar com isso, né? As pessoas mudam, os processos mudam, as tecnologias mudam, os negócios mudam, os criminosos mudam, as suas estratégias mudam. Então eu preciso ter um processo de governança. E é por isso que entra a figura, Ivan, do DPO. Tá. O DPO deve ser o orquestrador de tudo isso, né? O DPO deve ser, pensa assim, numa orquestra mesmo, né? Você tem lá o maestro e cada um, né, dos musicistas lá, dos músicos, executando o seu instrumento. Sim. O DPO tem esse papel. Ele tem esse papel de, em conjunto ali com a área de risco, compliance, dependendo do tamanho da organização, né? Você vai ter vários departamentos ou não. Então, mas assim, se é uma empresa multinacional, né, grande, você vai ter lá risco, GRC, né? Governança, risco, compliance. Você vai ter jurídico, você tem cara da área de segurança, área de tecnologia, enfim, pessoal do RH, pessoal de vendas. Eu vou criar um comitê multidisciplinar. Essa é uma outra palavra fundamental na Lei Geral de Proteção de Dados. A multidisciplinaridade. O DPO, ele trabalha isso, né? Ele orquestra esse comitê para manter a governança. Caso contrário, o que está acontecendo também no mercado agora? Teve organizações que saíram na frente. Lá em 2020, 2021, começaram um projeto, mas trataram como projeto, não virou programa. Não virou programa. E aí, o que aconteceu? Perde Mudou tudo. tudo. Perdeu tudo que fez. tudo. Perdeu Uau. tudinho, Ivan. Entendi. E o que está acontecendo? Está voltando agora as Tem que correr assessorias e dizendo, olha, vamos lá, vamos começar tudo, joga tudo fora, entre aspas, né? Sim, Joga sim. tudo fora, começa tudo de novo. Enfim, mas essa é a jornada, tá? Entrou Legal. Muito Entrou bacana. no mundo do tratamento aí da proteção dos dados, não sai mais, não tem jeito. Agora me veio uma dúvida. Você falou muito sobre a proteção de dados de PF, pessoa física, né? Então, empresa que é B2C, isso ficou claro para mim que sim. E a Sim. empresa que é B2B? Toda empresa, Ivan, por mais que seja B2B, ela vai tratar dados pessoais. Porque o CNPJ tem alguém que tem... Sim. Todo CNPJ você tem um PJ. por trás Quer dizer, uma PF. PF. Você tem CPF por trás. Entendi. Pense comigo. Entendi. Você tem uma empresa enorme lá que só faz negociação B2B. Beleza. Mas ela tem, por ser muito grande, ela tem muitos colaboradores. Sim. Ela precisa proteger os dados dos colaboradores. Tem jeito. Ou tem o proprietário, ou tem administrador que assina Também. por ele. Sim. ou Eu né, extrapolei, mas passa por tudo isso. Você Entendi. tem quem assina o contrato, né?
Sim. Enfim. Então, tudo isso a pessoa tem, então... Tem que proteger. Essas empresas todas que trabalham só com B2B, ela também tem que se entrar em conformidade. Ela pode ter maior ou menor risco, né? Tá. Porém, ela precisa se adequar, precisa entrar em conformidade. Entendi. Bacana. Né? Ela precisa ter tudo isso que eu comentei Sim, aqui, sim. né? Preciso mapear, analisar risco, mitigar risco, governar. Eu preciso... Não tem jeito, tá? E quais são os principais desafios que você tem notado aí? Vamos lá. Quando você tem visto empresas que não estão em conformidade, quais são as principais barreiras que você encontra? Olha, Ivan, eu vou tentar responder essa pergunta de uma outra forma. Como é que eu tenho visto, por outro lado, as coisas fluírem? Tá. Quando começa a doer no bolso. Entendeu? Então, por exemplo, porque às vezes esbarra mesmo, sabe, na alta administração. Sim, não sim. quer, não tá, é mais uma coisa para me preocupar, deixa quieto. Só pensa em custo, né? Ele acha que tudo é custo. Sim. Né? Então, assim, quando chega a possibilidade de um contrato não ser fechado porque não tem LGPD, não tem nem iniciativas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele é o primeiro a dizer, contrata quem tem que contratar, vamos lá, vamos resolver isso, porque isso é prioridade. Mas assim, quando, por outro lado, você tem a alta administração sensibilizada, quer fazer, qual que é o grande desafio? É conscientizar as pessoas, né? No dia a dia, na operação do dia a dia, porque é ali que tudo acontece, né? É lá, é a secretária, é o porteiro, é o mensageiro, é quem paga, é o assistente administrativo, tá certo? É lá que a coisa acontece, né? Em relação à segurança da informação, a gente costuma dizer, vai na mesma linha. É lá que eu garanto a segurança da informação, né? A gente costuma dizer que o usuário é o primeiro firewall de segurança da informação. Se ele não tiver conscientizado, ele vai ser o problema número 1 da organização. Sim. E para cumprir com a LGPD também. Então, o maior desafio é a conscientização. Aí, por isso que a gente começa com a conscientização, sensibilizar as pessoas, trabalhar, entendeu? E uma das coisas que não pode faltar nesse processo de governança é, de fato, essa conscientização recorrente, né? Auditorias, você validar processo. Não tem jeito. Tá, bacana. Esse é o grande nosso desafio do dia a dia, né? De cada dia, né? É interessante porque a gente que, né, por mais que eu tenha uma vivência no mundo da tecnologia, por mais que eu entenda um pouco sobre dados e tal, mas confesso para você que eu, né, peguei toda essa onda LGPD e tal, mas eu nunca tinha parado efetivamente para ler. Para pensar eu sobre, sempre tive outras necessidades mais urgentes. Sim. Né? Então, por exemplo, na empresa que eu trabalhei, tinha lá o setor tecnologia, eu era do setor comercial, dentro de uma empresa de tecnologia, óbvio, então eu tinha noção do que era, mas eu não estava envolvido, eu só vi que os processos começaram a mudar, eu teria que assinar um montão de coisa e tal, mas assim, a gente nunca parou para ter esse bate-papo, né, de entender mesmo, né, então é assim muito legal. Eu sei que você deve ter aí muito contrato de sigilo, né, muitos NDAs para não poder abrir os teus projetos, mas teria algum projeto que você poderia compartilhar para dar para a gente assim, uma noção de case, como né? Sim, a gente tem atuado, inclusive, no Nordeste, a gente tem 2 institutos que nós adequamos à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, nós temos, eu não vou, obviamente, abrir aqui o nome do instituto, né? Sim. Mas a gente começou lá desde... a gente fez toda a jornada com eles, né? E a gente está muito feliz, né? Eu e a Denise lá, porque esse é um case que os caras levaram muito a sério, né? Bacana. Eles levaram muito a sério. A gente é DPO também dessa organização. Então, assim, além da gente ajudar a organização a se adequar, a estruturar os seus processos, a gente também cuida da governança, caso a organização deseje, né? E nesse caso, a gente fez o processo de adequação e agora estamos cuidando da governança. Então, é muito legal, porque você vê as pessoas, depois de engajadas, elas começam a perguntar
eu posso tratar dessa forma esse dado? Qual é o risco se eu fizer isso? As pessoas começam a levantar. E é isso aí que faz, de fato, a segurança, a privacidade, a proteção do dado. Né? As pessoas começam a questionar. Esse é um case assim, maravilhoso. Até faz umas 2 semanas a gente fez mais uma rodada de treinamento, conscientização com todo mundo. E a gente sempre costuma dizer, olha, a gente tem orgulho de vocês porque vocês realmente levam a sério, né? Legal. Quando eu fiz o diagnóstico de maturidade de segurança da informação, eu até nem comentei isso com você, deixa eu falar. Isso é uma parte do processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá. É um olhar direcionado, um recorte para os aspectos de segurança da informação. E nessa organização a gente encontrou uma série de gaps, né? E aí a gente gerou lá o roadmap de ações, etc e tal, priorizamos. E aí foi muito bacana, porque eles foram, eles levaram, né, o índice de maturidade de segurança para a alta administração. E aí na conversa, a alta administração disse, não, a gente precisa no próximo ano melhorar em um nível essa maturidade. E aí o pessoal está trabalhando, agora no final desse ano a gente vai fazer uma nova análise para entender o quanto eles evoluíram. Então, Legal. de fato, sabe, Ivan, isso nos enche de orgulho também, Com né? certeza. Porque você vê o resultado. Então, tem muita organização que faz, de fato, para cumprir mesmo, entendendo que o titular de dados porque assim, a gente precisa dizer que todos nós somos titulares de dados, né? Sim. Você não gostaria de ver teus dados sendo usados por terceiros. Eu também não gostaria de ver. Então, quando a organização tem esse entendimento, né? Pô, é uma beleza, tudo funciona. Você trouxe agora um case, né, da tua própria empresa, do teu trabalho, que é um case positivo. Sim. Mas haveria algum exemplo que você poderia citar de empresa que não se protegeu e que teve aí prejuízos, quem sabe, ou dificuldades, né? Tem alguma coisa nessa linha? Então, vou te falar de um case que me ligaram ontem, inclusive. Uma empresa que eu entreguei o diagnóstico, eu entreguei o diagnóstico de segurança, e a minha parceira o jurídico, e passou um ano, né? As pessoas mudaram, um monte de gente pediu demissão, outras foram demitidas, etc e tal. O projeto estava lá, paradinho. E entraram em contato comigo dizendo, gente, a gente precisa... Onde é que parou? Né? Uau. Onde é que parou? Como é que a gente pode retomar? Então, isso é uma coisa que nos traz tristeza no mundo da consultoria, tá? Sim. Não é só mil maravilhas como parece, né? No início da nossa conversa. Tem essa tristeza também, de algo que você viu, que você tinha ali uma perspectiva, potenciais de a coisa fluir bem, e que a organização não deu o devido valor, interesse. E aí é um case frustrado porque foi tudo água abaixo. Tem que começar tudo de novo, tá? Entendi. Agora, se você olha para o mercado, tem muita organização que foi deixando, né? E acaba... Grandes empresas, como Google, por exemplo, foi multada recentemente por uma organização não brasileira, né? Tá. Foi a CNIL, se não me falha a memória, multou a Google por não cumprir com alguns requisitos de privacidade. Parece né? que a Meta também passou por isso, né? A Meta no Brasil, ela começou, por exemplo, utilizar um recurso de IA, né? A NPD olhou e falou, peraí, é uma coisa aí que vocês não estão seguindo as nossas orientações. Parou tudo, né? Aí depois que eles fizeram a lição de casa, atualizaram os seus termos, etc e tal, agora a IA está incorporada aí na... Legal. E teve um caso alguns anos atrás, eu não lembro bem o nome, parece-me que foi uma das grandes empresas de varejo. Teve um hacker que entrou, invadiu e bloqueou um montão de acessos, tudo, né? Teve. Eu não vou me recordar agora. Uma coisa que se tornou notícia, né? Sim, foi bem no início do lançamento da LGPD. Né? Entrou e... Mas assim, casos como esse a gente está vendo todo dia. Aliás, agora... Desculpa, você ia comentar. Não, e assim, às vezes eles colocam até uma fiança lá, né? Vou comentar sobre isso. Sim. Aliás, esse ano, Ivan, começou 2024 com a chamada Moab, que é a mãe de todos os vazamentos. Em janeiro de 2024 começou com um mega vazamento, né?
de dados. Então a gente está vendo isso o tempo todo. O STJ, né, com gente alterando, Isso, entendeu? Sentença. Quer dizer, você veja, agora acho que foi em abril, o GSI também teve problemas com credenciais que são usuário e senha vazadas. Uau. E aí o risco, né, de pessoas, obviamente, sem qualquer autorização, obviamente utilizando usuário e senha de gente de dentro lá, fazendo movimentações financeiras, né? Então isso está acontecendo o tempo todo. E veja, a gente está falando de instituições que não precisariam passar por isso, né? Depois que você teve esse problema, aí vem a orientação, né, da alta administração dizendo o seguinte, por exemplo, né, talvez isso aqui é um pouco mais técnico, mas e não é, né? A orientação, olha, tem que colocar um segundo fator de autenticação aí no login e senha. Não tinha? Sim. Isso é básico, não é? A gente tem no nosso WhatsApp, né? Aliás, você, usuário que não tenha, coloque um segundo fator de autenticação. Por quê? Se você usa apenas a senha, né? E alguém vaza, rouba essa sua senha é vazada na internet, qualquer pessoa acessa. É verdade. Agora, se eu tenho um segundo fator de autenticação, eu tenho um token, eu tenho um aplicativo, né, que me dá um segundo número lá, uma segunda informação, para dizer que sou eu mesmo, quer dizer, você aumenta a segurança. Agora, então, assim, no dia a dia, às vezes a gente fica, assim, sem muita paciência para essas dois passos, 3 passos, aí, né? No dia a dia, né, Thiago? Às vezes a gente não quer e no final a gente pode ser prejudicado, né? Teve até um outro episódio também do Netshoes, né? Que também foi alvo de ataques de hacker e tal, né? E milhões de dados clientes foi vazado, né? Até esse tempo atrás agora eu peguei também, recebi um e-mail lá. Eu não sei se não foi a Netshoes mesmo que teve esse mega vazamento lá atrás. Né? E aí eu recebi um e-mail e falou, os seus dados foram vazados, tal. A empresa pede desculpa. Mas a gente também não fala assim, o que eu vou vazar, né? Deve ter R$1 na conta, né? Mas o duro é se vão usar nos dados para poder comprar milhões por aí, né? Não sei, que tal o negócio, vai que o cara pega e mascara e fala que eu sou rico, né? Pronto, vai lá consegue, né? Consegue comprar no meu nome lá, né? A grande questão é essa, né? né? É que os criminosos acabam utilizando os nossos dados para ataques, para golpes ainda maiores, né? Essa é a grande verdade, né? Exatamente. Eu vejo, assim, alguns que dá muito dó, que aconteceu também aí, dos velhinhos, né? Que às vezes tem os dados vazados e tem empréstimos lá no nome deles, né? E depois ele entra em contato com o banco fala, desculpa, mas, né? Inclusive a NPD agora recentemente aplicou uma sanção ao INSS por vazamento de dados. Uau! Eu pareço essa carinha jovem assim, tá? Mas eu já sou aposentado, tá? Olha então, o que acontece? Depois você nos conta, assim, no privado, não, que daí eu tenho que saber uma consultoria à parte aqui. Como é que você consegue ser com essa carinha de novo, assim, já tá aposentado? Você vê como é que eu comecei muito cedo, né? Entendi. 14 aninhos lá na Hermes Macedo, Office Boy, não foi fácil. Você nem ouviu falar em Hermes Macedo? Não, essa carinha de quarentão aí, você tá, rapaz, hein? Mas vamos lá, o que eu queria dizer para você é o seguinte, que antes de eu receber a informação, né, que eu estava definitivamente, né, aprovado lá, enfim, já tinham dado veredito para aposentadoria, eu já comecei a receber ligação. Meu Deus. Para oferecer empréstimo consignado, né? Aí eu pergunto, como é que essas organizações, esses bancos, que nem bancos são essas... não sei o nome correto, se é operadora de crédito, eu não sei, que o pessoal fica oferecendo, né? Então, para você ter uma ideia, infelizmente, né, os nossos dados estão vazados. Uau. Né? E se não houver esse movimento das pessoas começarem a cobrar os seus direitos, sim. Aliás, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se você quiser denunciar uma empresa, se você conhece uma empresa que você tem relação comercial com ela e ela não protege os seus dados, você pode fazer uma denúncia no canal da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tem lá a opção de peticionamento, que é para as organizações que tratam dados pessoais, e um canal de denúncia. Você pode denunciar. Depois, obviamente, que você já tiver feito contato com essa empresa, pedido, né, para que haja regularização, etc. e tal, ou um direito seu que não tenha sido atendido,
você pode reclamar junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Bacana. Então, nós precisamos, enquanto pessoas, Ivan, sabe, ter um pouco mais de paciência. Você falou, a gente fica sem paciência. Realmente, às vezes é chato, mas a gente precisa pensar que os dados nossos são bens, né? É um bem. A gente precisa proteger eles, né? E a gente precisa começar a falar isso, Ivan, com os nossos filhos, né? Quem tem filhos, Sim. os avós, Sim. pais, né? Porque é aquilo que você falou, são os alvos mais fáceis dos criminosos. Existe no âmbito da segurança da informação uma expressão engenharia social, né? Que não é, essa expressão não é nova, é antiga, mas que tomou uma nova roupagem com a transformação digital, com o advento da internet, etc. A engenharia social, nos tempos remotos, eram utilizadas para ter informações privilegiadas sobre guerras, negociações, e até mesmo para influenciar, por exemplo, governos, né? Eleições, etc. e tal. Com o advento, então, da internet, a engenharia social, que nada mais é do que a arte da manipulação psicológica e se aproveita do comportamento humano para obter os seus objetivos, nós temos isso como hoje um dos primeiros vetores, que a gente chama vetores, que nada mais é do que são os meios que os criminosos se utilizam para roubar os nossos dados. Então, por exemplo, chega lá na rede social, né? Que hoje os velhinhos estão nas redes sociais também, né? Com certeza. WhatsApp, não sei o quê. Chega lá um link, né? Clique aqui, ajude alguém. Então eles apelam normalmente para a caridade ou uma pressão, né? Que tá fazendo, clica aqui porque senão a tua conta vai ser cancelada, atualize seu cadastro, não sei o quê. Aí abre uma página que é a cara da legítima, mas é falsa, e a pessoa começa ali a dar os seus dados. E assim eles vão roubando. Se eles não se utilizam daqueles dados naquele momento para um golpe específico, o golpe já foi dado porque coletaram os dados, mas eles podem utilizar depois, num segundo momento, vender essas bases de dados para golpes ainda mais sofisticados, né? Então essa é a nossa realidade. E eu estava me lembrando aqui, Ivan, você comentou do ataque lá que pede um resgate, né? Sim. Então, esse aí, o ransomware, eu até comentei que ele vem crescendo na América Latina também, né? E o ransomware, ele tem dois apelos do criminoso. O primeiro é do resgate em si, por isso que vem o ransom de resgate, né? Ransom de resgate. E se a organização não tem um backup adequado, ela, diante de uma situação dessa, vê as suas operações todas paradas, porque vem criptografa os dados, ninguém mais consegue acessar nada dentro da organização. O cara fica... Imagine um e-commerce. O cara fica louco, né? Não consigo... Parou tudo. Aí, qual que é a tendência, né? Se ele não tem... É negociar com o bandido. E não dá para negociar com o bandido, né? Agora, então ele vem com essa pegada. Olha, me pague que eu mando uma chave para você descriptografar os seus dados. Suponha que a organização tenha backup, tenha tudo ok. Deixa para lá, o hacker, o cracker, se vira para lá, nós não vamos negociar com você não. Qual que é a outra abordagem de pressão deles? Olha, se você não pagar o resgate, eu vou expor esses dados na internet. Olha a situação que a gente está vivendo hoje. As duas são terríveis. Então, o que acontece, né? A gente está num caminho, Ivan, que assim, segurança 100% não existe, proteção de dados 100% não existe, até a NASA os caras conseguem entrar. Agora, eu preciso me preparar para uma situação crítica como essa, né? A gente costuma dizer que não tem mais se, é quando. Mais cedo ou mais tarde, as organizações, maior ou em menor grau, vão passar por uma situação difícil, né? Só que você vai sair bem ou mal de acordo com o seu preparo, quanto você se preocupou com isso, né? Essa é a grande questão. E pensando no futuro, qual que é a sua perspectiva de futuro? Mudanças de leis ou de comportamentos? Enfim, o que você vislumbra aí pela tua experiência de futuro? Ivan, vamos pensar o futuro amanhã, né? Futuro daqui 5 anos,
que tá difícil, né? A gente já Sim. pensar em futuros 5 anos, porque É. você viu, você tem acompanhado, não sabe sabe mais, melhor, né? Que a gente não sabe se os nossos jovens que estão estudando hoje, né? Estão se Sim. formando na faculdade, se vão atuar ou não nas suas áreas. Enfim, o futuro é um negócio complicado. Mas quando se fala em privacidade e proteção de dados, uma coisa é certa. Cada vez mais uma demanda maior para isso, Tá. né? Em função exatamente da inteligência artificial. Estava vendo uma matéria essa semana que, assim, quando você interage, por exemplo, com o ChatGPT, né? Você está colocando dados ali, a possibilidade de você estar passando dados pessoais para a inteligência artificial, que ela é alimentada, né, com essas informações. Ela te devolve informações e pode devolver informações que traga ali perfil de pessoas, que tragam informações pessoais também. Então, há um grande desafio no Brasil, está se discutindo uma legislação para regular, né, faz tempo já que está se discutindo a regulação da inteligência artificial. Esse é também outro desafio, né? Mas veja, está intimamente ligado, Ivan. Tá. Porque assim, o que a inteligência artificial vai permitir? Que você trate mais dados? Sim. Mais dados pessoais, mais dados pessoais. Né? Então não tem como. Então, e tudo depende de dados pessoais. Me cite uma empresa que não utilize dados pessoais. Né? Então o desafio é cada vez maior. Né? O risco é cada vez maior. Né? Então a necessidade dessa governança que a gente comentou, cada vez maior. Bacana. Vamos lá, você já falou sobre o que é DPO, é a pessoa que dentro da empresa é responsável por esse setor de dados, né? De proteção de dados, segurança Sim. de dados, é isso? Ele é o orquestrador. Orquestrador. Quem é o responsável pela proteção de dados? Todos os colaboradores. Todo mundo, tá. Todo mundo é responsável. Esse é o grande desafio do DPO, inclusive. Tá. Sabe aquilo que antigamente a gente dizia assim, eu que sou da área de tecnologia desde sempre, o pessoal falava, isso é coisa lá do menino de TI, né? Sim. E segurança da informação por muito tempo foi vista assim também. Isso é coisa lá da área de TI. Não, nunca foi. Mas se algum dia alguém achou que foi, é preciso dizer que é responsabilidade de todo mundo. Tá. Segurança da informação, a proteção dos dados, é responsabilidade do PP, né? Do porteiro ao presidente. Legal. Tem jeito, tá? E, assim, a tua empresa também oferece esse trabalho de DPO também. Legal. Não só consultoria, mas também, se alguém precisar desse trabalho, ela também oferece isso? Oferece, sim, Ivan. Você me dá a oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, tá? Sim. Quando olha para o aspecto da privacidade, a gente trabalha adequação, assessoria para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, todo o processo. Aí o processo da governança, que entra o papel do DPO. Tá. E a gente tem uma outra vertente que é a da segurança da informação. Que aí, desde o diagnóstico de segurança, você tem a implementação da segurança da informação, que é paralelo ao processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você tem lá políticas, normas, ferramentas, tá? Treinamento é uma outra vertente. Então, tem o LGPD, voltado mais para privacidade e proteção de dados, segurança da informação, que complementa. Você tem e aqui na LGPD você tem o serviço de DPO. Aí você tem aqui também um trabalho voltado à conscientização. Então, programas de treinamento recorrente, mentorias voltados, porque assim, às vezes a organização, tem um cliente meu que ele diz o seguinte, olha, eu não tenho condições de pagar uma assessoria. Eu quero uma mentoria, eu quero 4 horas. Esse cliente, ele me contrata 4 horas por mês. Tá. Todo último dia útil de cada mês, eu sento com ele por 4 horas, uma tarde toda, e a gente fica ali falando, dando orientações para ele se adequar, tanto à Lei Geral de Proteção de Dados, quanto à segurança da informação. Então, essa é uma outra vertente. E, enfim, tudo o que diz respeito... eu quero que a minha organização seja preparada para uma certificação da ISO 27001. Isso está acontecendo muito, especialmente em empresas de tecnologia da informação, desenvolvimento de software. As organizações estão procurando esse selo, né? Exatamente
pela questão das due diligence. Sim. Aí que ele precisa ficar respondendo questionário o tempo todo. Então, quando você tem um selo de segurança da informação, já te ajuda muito. Então, a gente prepara também a organização para isso, tá? Eu sou auditor líder da ISO 27001, sou auditor líder do sistema de gestão de continuidade de negócio também, que é uma outra coisa que a gente vai ouvir falar muito, né? Em função, inclusive, Ivan, você me perguntou uma coisa, eu estou me estendendo um pouquinho aqui, mas eu acho que vale ótimo. a pena. Sim, sim. A gente viu recentemente no Rio Grande do Sul, né, desastres naturais, Sim. com chuva, e a gente está vendo isso com uma recorrência. Então a gente tem observado as organizações se preocupando um pouco mais, né, aquelas que estão mais ligadas com a continuidade de negócio. Então, muitas estão procurando também se certificar nessa nova norma, que é a 22301. A 27001 é para segurança da informação e a norma 22301 para continuidade de negócios. São normas certificáveis que, quando a organização recebe esse carimbo, facilita, né? Nesse mundo que tudo está conectado, né? Eu estou falando de continuidade, falando de segurança, estou falando de privacidade, está tudo conectado, né? Porque a LGPD, ela começa lá dizendo, olha, você precisa garantir, né, que o acesso seja executado, seja feito apenas por pessoas autorizadas. Aspecto da segurança da informação. Ela diz que você precisa garantir o direito ao titular de dados, por exemplo, a ter acesso à informação sempre que desejar. Bom, está falando de continuidade de negócios. Disponibilidade e continuidade de negócio. E as organizações também não querem ter o seu negócio parado por um problema que poderia ser previamente pensado e mitigado, né? Então, a gente atua nessa área também, tá? De você disse de tudo que você está falando aí para que ela esteja dentro dos conformes. Exatamente. Ela não estando dentro dos conformes, você diz mesmo que ela pode ser cortada de alguns negócios. Pode. Empresas não vão mais contratar elas porque elas não estão dentro das normas necessárias. Quais seriam outras penalidades? Né? Se ela não tiver, ela pode ser multada também, é isso? Pode. A gente focou mais no negócio, né? Mas a LGPD, ela traz algumas penalidades, algumas sanções para as organizações que não se adequam à lei. Pode ser de uma advertência, né? Apenas uma advertência, ou multas pecuniárias mesmo, precisa pagar, né? Que pode variar de 2% do faturamento do último exercício a 50 milhões de reais. A depender do risco. Se o risco for um risco relevante para o titular de dados, né? Aí existe... Hoje a ANPD já disponibilizou a diretriz para calcular, agora me fugiu o nome, a dosimetria, né, da sanção. Então está tudo estruturado, quer dizer, tem algum problema? A ANPD tem como hoje, já está atuando, fiscalizando e multando organizações, né? Valores... E ela pode chegar a 50 milhões por incidente. Tá? Por incidente? Por incidente. Então, às vezes, um incidente, por exemplo, um vazamento de dados na internet pode ter vários incidentes associados a esse vazamento. Tá? Aí você vai me perguntar, mas já teve alguma empresa? Não. Ainda não, mas você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde nós teremos situações, a lei vai ser aplicada, sem dúvida. Legal. E como o cidadão pode exercer os seus direitos? Porque no Brasil a gente tem um dos países com a maior legislação existente, mas muitas delas a gente vê que ela não é ativa, ela não verdade, né? Como é que um cidadão que está nos ouvindo agora, ele pode exercer o seu direito da lei LGPD, né? Ivan, eu vou responder a sua pergunta nos lembrando aqui do Código de Defesa do Consumidor. Você lembra? Sim. Hoje está na ponta da língua de todo mundo, o Código de Defesa do Consumidor. Tinha uma época que tinha que ter um livrinho. Um livrinho, verdinho. Né? Verdinho, Para dizer, você tem direitos. Alguns até amarravam para que ninguém levasse embora, né? Exatamente. Eu lembro. Eu costumo dizer que a LGPD, ela vem mais ou menos nessa toada. Tá. Há uma pesquisa da Apura, que é um instituto internacional, que mostra o Brasil
estando na terceira posição de pessoas mais preocupadas com o uso indevido dos seus dados. Terceiro. Terceira. Eu fiquei assustado com o dado anterior que você trouxe, que o Brasil é o segundo mais atacado. Mas agora nós estamos em terceiro, que estão mais preocupados. Isso é muito bom. Preocupados. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nossa. Então, é um indicador legal. Sim. Mas o meu papel, enquanto alguém que fomenta a privacidade, que estimula, respondendo a sua pergunta, procure se questionar. Tá. Se questionar. Seja o protagonista da sua própria privacidade. Tá. Primeiro, eu estou diante de uma coleta de dados. Eu preciso me questionar. Sim. Você precisa do meu CPF para esta atividade? Por exemplo, ontem eu passei na farmácia, peguei um chocolate. A menina, teu CPF para o cadastro. Não, por quê? Eu não quero. CPF para comprar um chocolate? Não faz sentido. Sim. Então, as pessoas precisam se atentar para isso. Eu citei um exemplo banal, Sim. mas assim, estou fazendo uma negociação, estou me inscrevendo num evento, o cara começa lá, que é um evento de um dia, tá? Aí a pessoa, CPF, RG, endereço, nome do pai, nome da mãe. Peraí, mas o que você vai fazer com tudo isso aqui? Eu vou ficar 1 hora contigo nesse evento. Tudo bem, você precisa saber quem sou eu. Meu CPF é o suficiente, ok? Ou meu RG, meu nome. Pronto, só para me identificar. Nada mais, né? Sim. Então, as pessoas precisam primeiro se questionar diante da possibilidade de fornecer seus dados. Tá. Se precisa ou não. Eu tenho que olhar primeiro sempre para a finalidade. Tá. Essa finalidade exige ou não? E pouco a pouco a gente vai aprendendo isso, né? Porque hoje ainda isso. a gente não sabe se distinguir entre uma lista enorme, intermediária ou pequena de dados, né? Porque a gente não se liga na finalidade, Entendi. no objetivo. Legal. Você vai fazer o que com isso? Tá. Por que você precisa disso? Por exemplo, vou emitir uma nota fiscal. Aí eu preciso do endereço, Exato. claro, para fazer a entrega. Exato. Mas se é direto ao consumidor, por exemplo, eu não preciso desses dados. Então, eu entendo que, respondendo a sua pergunta, como é que a gente muda isso, né? Tá. Muda pelas próprias pessoas. É isso que você me perguntou, né? Isso, como é que as pessoas podem exercer o seu direito? Exercer os né? seus direitos. Então, começa tendo consciência. Né, da finalidade, né? E aí é o seguinte, Ivan, além desta consciência, ela percebeu que uma organização não está cumprindo, ela precisa bater na porta, sabe? Desta organização. E dizer, falar, vocês não estão cumprindo com a LGPD. Eu tenho feito isso. Né? Dependendo da situação ali, peraí, mas vocês não têm adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Tudo bem que eu tenho interesse, né? Claro, porque eu sou da área. Claro. Mas todas as pessoas precisam começar a se questionar. E se a empresa não te der nenhum retorno, qual que é o próximo passo? Se a empresa não dá nenhum retorno, você pode entrar num canal exclusivo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e realizar uma denúncia, inclusive anônima. Dizer, olha, tal empresa não cumpre com a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu vou dizer mais. A autoridade passará a fiscalizar a partir das denúncias. Ou passará não, que ela já vem fiscalizando. Ela vai intensificar a fiscalização a partir das denúncias. Porque ela não tem braço para sair fiscalizando todos os CNPJs do Brasil. Sim. Mas são as organizações que forem denunciadas, certamente ela precisa dar uma resposta. Sim. E ela vem fazendo isso já, né? Então, é assim que a gente assume o nosso lugar, né? Busca os nossos direitos. Primeiro se conscientizando mesmo, né? Você desconfiou que o seu dado foi parar. Um exemplo que você citou, né? O cara comprou imóvel, daqui a pouco tem alguém oferecendo móveis, denuncia essa empresa. Entendi. Fala com ela primeiro. Aqui, logo no início da LGPD, teve um case de uma construtora. Puxa, eu não vou lembrar agora o nome da construtora. A gente falou muito sobre essa construtora, que foi exatamente isso que aconteceu. O cara comprou o imóvel e, de repente, tinha um cara lá oferecendo... Agora, uma última pergunta, porque seriam muitas, mas o nosso horário voou. Vamos lá. Ir para a igreja também se aplica? Então, se aplica. Se aplica. Por quê? Eu diria mais. Lembra que eu comentei que a LGPD ela segmenta dados pessoais. Dados pessoais comuns e dados pessoais sensíveis. O que é um dado pessoal sensível? Dado pessoal sensível é que pode levar à discriminação.
Então, por exemplo, a lei é taxativa. Ela diz assim, olha, convicção religiosa, partido, associação a partido político, vida sexual, dados de saúde, dados biométricos, Uau. e por aí vai, tá? Nossa, tudo isso é sensível. Tudo isso é sensível. Nossa. Então, como é que eu distingo, né? O que é um dado pessoal comum de um dado pessoal sensível? Tem gente que fala, CPF é dado pessoal sensível, porque o cara pode abrir uma conta. Não, CPF não é dado pessoal sensível. Não é? Não é um dado pessoal sensível. É dado pessoal e que precisa de proteção. Uau. Mas dado pessoal sensível é que pode levar a pessoa à discriminação, se houver um mau uso. Tá. Né? Então, por exemplo, vida sexual. Sim. Pode discriminar. Convicção religiosa. E está diretamente ligado à igreja. Diretamente ligado à igreja. Então, Ivan, a igreja precisa? Precisa. Precisa mapear, fazer toda aquela jornada. Entendi. Precisa conscientizar as pessoas, precisa sensibilizar. Porque assim, ó, você tem grupos de WhatsApp, Sim. toda liderança, não tem? Todo monte. Todo mundo tá lá. O que mais tem é isso. E aí, tem uma regra clara para todo mundo? Tem grupos que tem outros que não. Tem igreja que tem igreja que não. Mesmo não tendo adequado a LGPD, tem igreja que segue ali boas práticas, né? Sim. Mas não tem como cumprir com um dos princípios da LGPD, que é da prestação de contas. Se você recebe uma fiscalização, por exemplo, por uma denúncia, aí diz assim, me mostra o teu data mapping, que é o primeiro documento. Não tem. Me mostra que as pessoas foram sensibilizadas. Me dá evidências. Não tem. Então, e aí tem... no Brasil ainda a gente tem essa questão, né? Dependendo, a religião, às vezes, convicção religiosa, depende muito na mão de quem cai e tal. Tem toda aquela questão que é um pouco mais delicada, que eu não vou entrar no mérito. Mas assim, respondendo a sua pergunta, a igreja também precisa. Especialmente porque trata de dados... de convicção religiosa. Claro que no âmbito ali da igreja em si, né, não tem essa pegada de tudo é sensível, mas se essa base de dados, por exemplo, cair na mão de pessoas né, criminosas, pode gerar um problema para a igreja, certamente. Tá? Tiago, nós estamos chegando ao final. Te agradecer muito mesmo por esse belíssimo bate-papo. Imagina, alegria. Como eu disse, eu não tinha tido um mergulho nesse tema, hoje aprendi muito. Mas antes de nós finalizarmos, eu gostaria de abrir para que você falasse sobre os teus contatos, as tuas redes sociais, o site da tua empresa, como é que as pessoas podem te encontrar e acessar os teus serviços. Acho que isso é muito bacana, não só pelo merchan aqui, mas eu acho porque é uma necessidade mesmo, né? Isso vai fazer bem aos empresários, às pessoas que estão precisando, né, ter um pouco mais de atenção e cuidado com seus dados pessoais. Legal, Ivan. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou me dirigir, então, a você que está nos acompanhando. Você pode me localizar nas mídias sociais. Por exemplo, o Instagram, você pode digitar lá, @Thiago Dutra DPO, Thiago Dutra DPO, nas minhas redes, tanto LinkedIn, Instagram, você me localiza. O site você tem o Thiago Dutra DPO também.com.br ou tumin7.com.br. Deixar meu celular também. Com certeza. 41 99529 3672, tá? Qualquer demanda, seja para uma palestra de conscientização ou para estruturar o seu sistema de gestão de privacidade ou de segurança da informação, qualquer outra atividade relacionada a isso, estamos à disposição, Ivan, e agradeço a oportunidade do merchan. Meu amigo, muito obrigado. Deus te abençoe cada vez mais a sua jornada, você e família, que é uma das pessoas mais gentis, amorosas que eu conheço. Te conheci há alguns anos mais na área profissional, né, corporativa, mas depois, quando nós tivemos o contato na igreja, a gente viu um pouquinho do seu coração, né, que é um homem muito sensível a Deus, à voz de Deus, a gente fica muito feliz. Tá? As suas palavras me deixam até sem jeito, mas agradeço, fico feliz pelo feedback, a recíproca é verdadeira, temos uma comunhão abençoada, né, Amém. Por Deus. Ivan, e foi uma tarde maravilhosa, podermos estar juntos. Eu aprendo muito contigo também. E é assim que se faz a vida, né? Estou muito feliz de estarmos juntos aqui também agora, comungando no mesmo local. Na mesma igreja, no mesmo pastor. Estamos juntos. Amém. Obrigado. Valeu. Obrigado. Queridos, nós finalizamos, infelizmente,
este episódio do 12º do Podsiga. Lembrando, podendo nos siga, agradecemos mais uma vez o pastor Tiago Dutra, um grande especialista em segurança da informação, LGPD. Depois você volta o vídeo aqui, pega as informações dele tudo, passa a seguir ele, acompanhar e se informar. É muito importante, porque se você tiver os seus dados vazados, você pode ter grandes prejuízos, enfim, em várias áreas da sua vida. Agradecemos todo o suporte técnico ao nosso estúdio e desejamos a você um forte abraço e até o próximo episódio, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.